Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, continue conosco nessa manhã. É uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez na casa de Deus, diante dessas circunstâncias, desse momento tão turbulento, tão diferente que nós temos vivido. E nós estamos aqui nessa manhã porque o Espírito de Deus está aqui. Foi Ele quem nos trouxe, foi Ele quem nos protegeu e nos guardou durante todo esse tempo. É o Senhor quem tem nos guiado, é o Senhor quem tem nos sustentado, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas o Senhor está aqui nessa manhã, é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque queremos adorá-lo, queremos exaltá-lo e agradecer por tudo que Ele tem feito. Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse momento do culto. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua presença, Senhor, infinita, que não muda, não falha e jamais falhará, Senhor. Obrigada porque mesmo diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, do nosso pecado, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua investindo em nós, Senhor. Continua acreditando em nós. Continua nos erguendo, nos carregando e nos levando, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Obrigada pelas pessoas que puderam estar aqui. Obrigada pelas pessoas que estão nas suas casas ou em outro lugar assistindo esse culto por meio da internet, Senhor, da tecnologia. Obrigada porque nós podemos estar juntos por meio dessa ferramenta, Senhor. Obrigada porque o Teu reino não para, Senhor. O Senhor não para. Obrigada porque o Senhor sempre tem estratégias, sempre tem caminhos, sempre tem soluções. O Senhor sempre tem milagres, mesmo onde nós não enxergamos, Senhor, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Obrigada porque nós continuamos unidos. Obrigada porque a Tua igreja não morre, não para jamais. Obrigada porque em todos os lugares, Senhor, em todas as cidades, em todo o nosso país e em todos os outros países, nós sabemos que o Teu nome está sendo glorificado, Senhor. Sabemos que os nossos irmãos estão Te buscando, estão orando, estão clamando, estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada porque a cada dia mais e mais pessoas vão poder estar unidas para Te louvar e Te exaltar, Senhor,
na tua casa e em outros lugares que o Senhor preparar para nós, Senhor. Nos guia nessa manhã, que esse louvor, ainda que imperfeito, porque é feito por nós, Senhor, que ele possa te agradar, que ele possa te glorificar, Senhor, e que a tua palavra venha ministrar o nosso coração de uma forma especial, Senhor, nos transformando e nos alimentando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Não somos nada, Senhor. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdidos estamos sem ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia te buscarmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos alimentarmos do Senhor, Pai, a cada dia. Nós sabemos que sem ti nós não somos nada, Senhor. Único que é digno de receber
consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, que seja verdade na nossa vida, Senhor, o que nós acabamos de cantar, Pai. Que nós consigamos realmente consagrar o nosso ser a Ti, consagrar o nosso coração, a nossa vida, as nossas tarefas, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, Senhor. Tudo que o Senhor tem nos dado, tem colocado nas nossas mãos. Nos perdoa, Pai, pelas nossas limitações, pelos momentos que queremos mandar nas coisas, queremos dirigir as coisas do nosso jeito, queremos mostrar que nós somos capazes, que nós conseguimos, que nós decidimos. Que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que os nossos corações são corações duros, Senhor. Sabemos que somos um povo de coração duro, como a Tua palavra mostra, Senhor, que muitas vezes não queremos obedecer à Tua vontade, Pai. Mas que o Teu Espírito continue trabalhando em nós, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. E que nós agora possamos consagrar também, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas e também, nesse momento, trabalhar nos nossos corações e lembrar que é o Senhor que coloca tudo nas nossas mãos e nas nossas vidas, Pai. Amém. Na próxima música, você pode agora levar as suas ofertas lá atrás. Hoje nós estamos fazendo um culto um pouco diferente por conta do clima, como parecia que poderia chover, o clima está um pouco mais frio, com vento, e está tudo um pouco diferente nesse momento agora. Então, foi decidido fazer o culto aqui para que as pessoas também ficassem um pouco mais protegidas caso chovesse. Então, está tudo um pouco diferente. O grupo de louvor, a forma como as coisas foram organizadas e o local para as ofertas, ele está lá atrás. Então, a gente vai cantar essa próxima música. Você tem a liberdade de levar as suas ofertas e agradecer também ao Senhor, que a gente possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem ofertado nas nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias.
até meu mundo acabar. Louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Toda a minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei. Te adorarei enquanto eu respirar. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Respirar. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós pudemos cantar essas músicas. Obrigada porque enquanto nós respirarmos, Senhor, nós temos a chance, Senhor, temos o privilégio de conversarmos com o Senhor, de te buscarmos, de te adorarmos, de cantar a ti, Senhor, louvores, de cantar a ti músicas que glorifiquem o teu nome. Que esse seja realmente o desejo do nosso coração, Senhor. Enquanto nós respirarmos, enquanto tivermos fôlego de vida, mesmo que o nosso mundo esteja desabando, Senhor, ainda que as coisas desabem ao nosso redor, nós sabemos que nós podemos te buscar, sabemos que o Senhor está vivo, sabemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que está presente, sabemos que o Senhor está nos ouvindo, independente de termos voz, independente das nossas vozes serem afinadas ou desafinadas, de estarmos com voz ou sem, cansados ou doentes, ou seja qual for a situação. O Senhor recebe os nossos louvores, Pai. Obrigada porque podemos conversar com o Senhor a cada dia, a cada momento, Senhor. E receba, Senhor, esses louvores que nós cantamos, receba os nossos corações, as nossas ofertas, as nossas orações, e que agora, Pai, nós possamos ouvir a Tua palavra, receber de coração e sermos alimentados realmente, Senhor, que seja o nosso pão realmente, a Tua palavra feita, a Tua vontade feita em nós, Senhor, que essa palavra não seja simplesmente mais uma palavra, mais um texto ou uma explicação bonitinha ou interessante, mas que a gente receba como um alimento vivo, Senhor, para que nós possamos mudar até estarmos perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nós na manhã de hoje. Um dia super agradável que o Senhor preparou para nós.
Inicialmente estávamos realizando os cultos na quadra poliesportiva, mas hoje havia esse temor de chuva. Então nós preferimos fazer o culto aqui, nesse espaço da Abecrim. Mas a cada domingo a gente vai tomando a decisão que for mais sensata para cada ocasião. Que Deus abençoe a você que se encontra em casa, está cultuando ao Senhor no conforto da sua casa, e que Deus abençoe também os que vieram até o templo e estão participando do culto de forma presencial. O pastor Bolivar deveria estar pregando aqui nesta manhã, mas na sexta-feira a sua esposa, Andréia, apareceu com algumas manchas da pele, aí a médica pediu um exame de Covid. Enquanto esse exame não saía, nós tomamos a decisão. Ele foi para o culto em japonês, está pregando online hoje, e eu vim aqui no culto presencial. Então, são tempos em que nós precisamos tomar uma série de cuidados, ter toda a cautela e com sensatez, ver o que é melhor para todos, melhor para a comunidade, melhor para a sociedade. Nós vamos continuar o nosso estudo no Antigo Testamento. Estamos no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 9. Estamos estudando a monarquia de Israel. Há 3 grandes reis, o rei Davi, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. E nós estamos analisando nesse momento a transição do final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Mas ainda no auge do reinado de Davi, nós estamos vendo Vamos estudar hoje um episódio muito importante que aconteceu durante o reinado de Davi. E essa história belíssima se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no versículo 1 até o 13. Eu quero fazer a leitura desse texto e quero que vocês acompanhem comigo, com a sua Bíblia, com o seu dispositivo. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés.
Esta bela história de Mefibosete nos faz refletir sobre algumas questões importantes da vida. Quais são as grandes influências que definem a história da vida de uma pessoa? Quais são os pesos que marcam a minha história e definem se eu vou ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos humanos, se eu vou ser uma pessoa realizada, se eu vou ser uma pessoa em que as pessoas olham e falam, poxa, esse cara se deu bem, ou essa pessoa se deu mal na vida. Esses dias eu acompanhava a história de Messi, né? Todos sabem que Messi se destacou como jogador de futebol ainda criança. Então, com 7, 8 anos, ele já se destacou. Aos 12 anos de idade, ele foi contratado para o seu primeiro emprego. Foi jogar em Barcelona, no time de Barcelona, e com 12 anos ele já tinha contrato. Então, ele sustentou a sua família, influenciou muito a vida dos seus pais, já com o dinheiro que ele recebeu desde criança. E o sonho de Messi era se aposentar no Barcelona, ganhando um salário milionário. Então, parece que é um cara que tudo vai bem na vida. Mas dias atrás, aconteceu o improvável. Messi perdeu seu emprego. O Barcelona falou, Messi, a gente não tem dinheiro para renovar o seu contrato, nem sequer temos dinheiro para pagar o seu salário. Então, você está despedido, você pode procurar outro time. Todo mundo pensou, puxa, o Messi desempregado, agora ele se deu mal. Agora ele vai ter que fazer um currículo, vai ter que procurar emprego, vai ter que enfrentar fila, vai ter que ir com uma pastinha embaixo do braço, um currículo. Será que ele vai tentar conseguir emprego aqui no MAC de Marília? Nada disso. Em 2 dias, um gigante time, Paris Saint-Germain, o PSG, o chamou, Messi foi morar em Paris, está ganhando um salário tão bom quanto ganhava antes, e já é um sucesso morando na capital da França. Aí você pensa, puxa, nada dá errado na vida desse cara, tudo vai bem e é um sucesso atrás de outro sucesso e nada dá errado na vida dele. Aí eu lembrei de uma história que faz contraponto a isso, né? Eu tenho uma amiga, ela é técnica em enfermagem, e um dia aconteceu um negócio com ela inusitado. Aconteceu um acidente de moto, um rapaz se feriu, e ela foi lá com a ambulância para socorrer esse rapaz. E eles fizeram os primeiros socorros, estabilizaram o paciente caído ali no asfalto, e colocaram ele dentro da ambulância e correram para o hospital, correram para a Santa Casa, tinha que chegar rapidamente. Então é aquela correria, sirene ligada, você vai atravessando o sinal vermelho e tentando chegar o mais rápido possível no hospital para salvar o paciente. Qual foi a surpresa dela? Que numa esquina, a ambulância colidiu com outro carro e eles capotaram. E aquele paciente que já tinha sofrido um acidente de moto naquele dia, poucos minutos depois estava envolvido em um capotamento da ambulância que o socorria. E a minha amiga enfermeira ficou muito machucada, Isabel, e o rapaz da moto nem se fala, né? Aí você fica pensando, puxa, mas o que é isso, né? Que azar, no mesmo dia você sofrer 2 acidentes, o segundo acidente é quando estão tentando te socorrer. Mas nós não cremos nessas coisas. Nós não cremos em azar, não cremos em destino. Não é esse o plano de Deus para as nossas vidas. Então, quais são as grandes influências que marcam a história de nossas vidas, que definem a história de nossas vidas? Eu queria refletir um pouco sobre a história de Mefibosete na manhã de hoje. Enquanto isso, você pensa na sua vida, na sua história, nos acertos e erros que marcaram a sua história, que marcaram a minha história. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar de Mefibosete, sobre a vida dele, é que a vida de Mefibosete foi marcada por uma tragédia. Logo no versículo 3 e 4, Davi estava no auge do seu reinado, os problemas acabaram, Davi conseguiu solucionar as revoluções, as tentativas de usurparem o poder dele. Agora ele era um rei estabelecido, conseguiu conquistar a capital, Jerusalém, e agora ele tinha um palácio, agora ele tinha uma cidade fortificada, e agora Davi era um rei incontestável.
nesse momento de tranquilidade, Davi se lembra que ele tinha feito um acordo com Jonatas, que ele tinha uma grande amizade com Jonatas, que agora estava morto. E Davi pensou, será que existe alguém da família de Saul, mais particularmente da família de Jonatas, que ainda esteja vivo e que eu possa fazer algo por ele? E indicaram um homem para que Davi conversasse. Davi chamou Ziba e Ziba disse, existe sim um filho de Jonatas que ainda vive. Ele está escondido. Ele vive uma vida pacata, meio recluso, na cidade de Lodebar. Se o senhor quiser conversar com ele, nós podemos chamá-lo. Mas ele é uma pessoa aleijada. Ele sofreu uma tragédia. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele tinha 5 anos de idade, o seu avô Saul, o seu pai, Jonatas, e 2 tios morreram todos no mesmo dia numa batalha. E ele tinha apenas 5 anos e estava aos cuidados de sua criada, de sua ama. E a ama ficou com medo pela vida do garoto. Se mataram toda a família, vão vir atrás do filho, do neto do rei, e vão tentar tirar a vida dele. Essa ama tentou fugir, isso está narrado lá no capítulo 4, não no ponto que eu li aqui, mas lá em 2 Samuel 4:4 nós vemos que essa ama, em um acidente, derrubou a criança. A criança feriu os 2 pés e se tornou aleijado, se tornou coxo por causa desse acidente que aconteceu. Então, aos 5 anos de idade, perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu 2 tios e sofreu um acidente que o deixou com necessidades especiais para o resto da vida, com uma paralisia. Então você vê que foi uma vida marcada por uma grande tragédia. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. E detalhe, ele teve que fugir. Como a sua família foi morta, o temor de ser morto também era grande. Então ele foi viver recluso na casa de um homem chamado Maquir, que o protegeu. Então ele passou toda a vida escondido com medo de ser morto. Será que a nossa vida também, a gente sofre essas ações inesperadas, que de uma hora para outra a sua vida muda e você tem que se organizar diante dessa mudança inesperada? Então, em nossas vidas, nós sofremos essas intercorrências. Algo que você não esperava acontece e muda de uma hora para outra. Estava lembrando do Saulo, né, Saulo? Um dia o Saulo sentiu uma dor, correu para o hospital e descobriu que tinha uma apendicite. E o médico falou, você tem pouco tempo para fazer a cirurgia. Daqui a pouco ele estava fazendo a cirurgia. O Valdir também está enfrentando suas lutas, né? De uma hora para outra, você tem pedra na vesícula, irmão, você precisa resolver esse assunto. E outros problemas. Não vou nem citar, né? Aqui, colesterol alto, triglicerídeos, porque... Então, de uma hora para outra, o médico chega, você está com problema, e precisamos solucionar isso. Ou, de uma hora para outra, o seu empregador fala, olha, a empresa não está indo bem, a gente vai precisar fazer um corte e você está dispensado. Então, de uma hora para outra, nós somos surpreendidos por coisas que nós não esperávamos, e isso desorganiza, desestabiliza as nossas vidas. E parece que isso é a marca do ser humano. Nós acreditamos, alguém tentou fazer uma estatística para analisar as vidas, né? E chegou-se ao número de aproximadamente 20%. 20% do que acontece em nossas vidas está fora do nosso controle. Não é algo que você fez, não é algo que você tomou decisões que levasse a isso, mas simplesmente elas aconteceram e você tem que enfrentar essa realidade sem que você tenha qualquer culpa em relação ao que está acontecendo. Então essas são as surpresas que a vida nos oferece. Dias atrás eu pedi oração pelo nosso pastor da Igreja Metodista Livre da cidade de Mogi das Cruzes. De uma hora para outra, o médico disse, olha, você tem um aneurisma e tem que fazer uma cirurgia. Se você não fizer essa cirurgia,
você vai ter um AVC, você vai perder a sua vida. Ele foi obrigado a fazer essa cirurgia, foi uma cirurgia extremamente delicada, e até hoje ele está em casa, se recuperando dessa cirurgia. Por muito pouco não morreu, mas ele está em casa, e até o momento ninguém sabe quais são as sequelas dessa cirurgia e o quanto ele vai se recuperar depois dessa cirurgia. Então ele estava fazendo um ministério maravilhoso na igreja de Mogi. Era alguém que estava, a igreja crescendo, eles estavam vivendo um momento fantástico, mas de uma hora para outra ele foi surpreendido. Agora a igreja não sabe se o seu pastor vai retornar ou não vai retornar. Então, na vida, nós somos surpreendidos de uma hora para outra. A minha esposa, em 2016, o médico falou, ela sofreu uma queda, machucou o rosto, e ela foi procurar orientação médica e ela descobriu que ela tem uma doença rara, esclerose múltipla. E ela está lutando contra essa enfermidade há anos. Mas qual é a culpa dela? Isso é hereditário, é genético, foi o meio que influenciou, foi a alimentação? Os médicos falaram, a gente não sabe, a medicina ainda não tem uma resposta para isso, tá? Pode ser uma combinação de tudo isso. Boa sorte, que Deus te abençoe, e viva agora a partir dessa realidade. Mas estamos juntos, tá, querida? Então, a vida é assim, queridos, uma caixinha de surpresas. As coisas acontecem e você tem que se pautar sobre essa nova realidade. Foi exatamente o que aconteceu com Mefibosete. Num dia, perdeu toda a família, sofreu um acidente, perdeu a capacidade de se locomover, e ele teve que vivenciar essa nova realidade e ainda teve que fugir. Ele acreditou que era um homem marcado para morrer. Então ele tinha que viver escondido, em Lodebar. Alguns acreditam que a tradução para a palavra Lodebar é um lugar escondido, um lugar onde você está esquecido. Você quer ser esquecido, você se esconde nesse lugar, em Lodebar. Então, queridos, tenha certeza que a nossa vida é marcada por essas intercorrências, pelo inesperado. E nós não temos controle sobre isso. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Mas uma segunda lição que eu quero extrair da vida de Mefibosete nessa manhã é a seguinte: a vida de Mefibosete foi beneficiada por uma aliança. No versículo 7, Mefibosete vai até Davi, morrendo de medo, tremendo, temendo que algo iria acontecer. Falou, eu sou neto de Saul. O Saul perseguiu Davi durante anos e anos e anos. E Davi agora é o rei todo-poderoso, influente. Ele vai tirar a minha vida. Quando Mefibosete vai até se encontrar com o rei, e diz, aqui estou às suas ordens, no versículo 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Uau, que notícia! O rei Davi não queria tirar a vida. O rei Davi não temia que Mefibosete fosse ambicionasse o seu trono. Pelo contrário, havia uma aliança entre Davi e o pai de Mefibosete, Jonatas. E essa aliança era forte, essa aliança era poderosa. Essa aliança sobreviveu à morte de Jonatas. Jonatas estava morto. Aquela aliança fora feita anos atrás. Na época, Mefibosete tinha 5 anos. Agora ele já era pai, já era casado, já era um homem adulto. Mas Davi não se esqueceu da aliança. Eu prometi para o seu pai que cuidaria da família do seu pai. E se algo acontecesse comigo, o seu pai cuidaria da minha família. Mefibosete, eu estou pagando a promessa que fiz a seu pai. Mais do que uma promessa, uma aliança. Eu fiz essa aliança com o seu pai. Ele morreu, mas eu vou cumprir
essa aliança. E nesse momento, e você não vai mais ficar escondido em Lodebar. Você pode vir para Jerusalém. Mais do que vir para Jerusalém, você pode morar no palácio. E você pode comer a minha mesa. O que eu comer, você vai comer. O que os meus filhos comerem, você vai comer. Mefibosete foi abençoado, foi beneficiado por uma aliança feita entre Davi e Jonatas, que ele nem sabia da existência dessa aliança. E a sua vida foi totalmente transformada, mudada por essa nova aliança. Um homem que achou que deveria fugir do rei, que tinha medo de morrer, agora ele estava sendo beneficiado por esse acordo, por esse pacto, por essa aliança que seu pai fez anos antes com Davi. Queridos, isso também tem total relação com as nossas vidas. Existe uma aliança maior do que nós, e que foi feita, e não depende de nós. Foi a aliança que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus observou o ser humano e sentiu compaixão do gênero humano. O homem vivia em pecado. E Deus amava o ser humano. E Deus não podia permitir que o ser humano continuasse nessa situação. E Deus decidiu fazer algo. Aliás, essa decisão já estava tomada antes da fundação do mundo. Deus decidiu que haveria um plano de redenção para o homem. E Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz. Jesus, que não tinha pecado, ele veio para morrer pelos pecadores. Jesus, que era Deus, se fez humano para estabelecer um pacto entre o divino e o humano e criar uma possibilidade de salvação para nós. A Bíblia é categórica e contundente. Nós somos pecadores. Mas Deus criou um plano para mudar essa história. Então, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos salvação. Vocês se lembram quando Jesus se reúne com seus discípulos? Na última ceia, Jesus parte o pão e passa o cálice para os seus discípulos. E ele diz: esse cálice é o cálice de uma nova aliança. Não é aquela velha aliança feita por Moisés e o povo de Israel. Agora é uma nova aliança. E essa aliança está pactuada, está confirmada pelo meu sangue. Por isso, bebam do cálice, que representa o meu sangue. Então, queridos, esta é uma aliança que está disponível a nós. A graça de Deus e o plano eterno de salvação. E isto tem o poder de mudar as nossas vidas. Não somente nesse mundo, mas também na vida eterna. Tamanho o poder dessa aliança, que tem o potencial de definir o destino eterno dos homens. Você pode reclamar da sua vida. Você pode achar que existem pontos desconfortáveis, que você gostaria que a sua vida fosse diferente. Mas não se esqueça que existe uma aliança feita entre Deus e os homens. E todos nós podemos ser beneficiados por essa aliança. Abrace essa aliança, aceite essa aliança. Viva em função dessa aliança, porque as nossas vidas serão abençoadas por toda a eternidade por causa dessa aliança. Mefibosete, naquele dia ele descobriu o poder de uma aliança que estava fora dele. Não foi um pacto que ele fez, não foi uma decisão que ele fez. Simplesmente foi a graça de Deus. Inclusive, quando Davi chamou aquele homem, o Ziba, e falou: olha, existe alguém na família de Jonatas que eu possa usar da bondade de Deus? Essa palavra, bondade de Deus, também poderia ser traduzida por graça. Há alguém que eu possa agraciar, abençoar da família de Jonatas? Nós fomos abençoados pela graça de Deus.
Podemos reclamar de algumas coisas e nos sentir desconfortáveis em algumas áreas de nossa vida. Alguns pontos podem não estar bem ajustados e você gostaria que fosse um pouco diferente. Mas não se esqueça que a graça de Deus está sobre nós. Não se esqueça que existe uma aliança superior e nós somos privilegiados por conhecê-la e por participar dela. Essa graça definitivamente transforma a história de nossas vidas. Conhecer ou não conhecer essa aliança em Cristo faz toda a diferença na vida do ser humano, inclusive no seu destino eterno. Esteja firme com essa aliança. Ela mudou a história de nossas vidas. Por nada desse mundo podemos nos afastar dela. Eu queria continuar ainda refletindo sobre a vida de Mefibosete. E eu quero pensar ainda que a vida de Mefibosete foi prejudicada por pessoas. No versículo 9, Davi chamou Ziba e disse: Ziba, eu quero que você faça algo importante. Qual o tamanho da sua família? Minha família é grande, tenho 15 filhos, tenho muitos servos. Então, eu quero te pedir algo, Ziba. Você vai ser o tutor de Mefibosete. Eu quero restituir todas as propriedades de Saul, de Jonatas, e Mefibosete agora é o dono dessas propriedades novamente. Mas ele não vai poder, ele não tem saúde física para cuidar dessas propriedades. Então, você vai cultivar essas propriedades, você vai fazer com que essas propriedades deem lucro, e Mefibosete vai ser beneficiado. Então, assim, Davi conseguiu um tutor para Mefibosete. Puxa, que legal, né? Uma família trabalhando, tutoriando e cuidando das coisas de Mefibosete. Só que se a gente for um pouquinho à frente, será que Ziba foi um bom tutor? Foi um tutor leal? Foi um tutor digno? Será que Ziba foi um bom tutor? Logo à frente, nós vamos descobrir que Davi passou por um momento difícil de sua vida. Um dos seus filhos, Absalão, tentou usurpar o trono do seu pai e começou a preparar uma rebelião contra o seu pai. Aos poucos ele foi fortalecendo o exército e ele decidiu que ele iria atacar Jerusalém e iria assassinar o seu pai e assumir o trono. Qual foi a decisão de Davi? Davi entendeu que era mais estratégico tirar a sua família, tirar toda a corte de Jerusalém e se defender fora da cidade. Enquanto os seus exércitos lutassem para defender Jerusalém, o rei estaria fora. Então o rei se afastou com toda a sua família, com toda a corte, com todo o palácio. Ele se afastou de Jerusalém. E ele pediu que todos os homens leais fossem com ele. Mefibosete não apareceu entre esse grupo. Mas logo aparece Ziba. Isso está lá no capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? E Ziba disse: olha, eu trouxe para dar provisão ao rei enquanto você estiver fora, enquanto você estiver em fuga. Então Ziba abençoou aquele grupo de Davi. E Davi perguntou: cadê Mefibosete? O meu filho. Ziba falou: ele falou que ele vai ficar em Jerusalém, está torcendo por sua derrota, e ele está se preparando para assumir o trono. Então, ele não tá no seu time. Ele está no time dos adversários, e quando você perder o trono, ele é um pretendente ao trono. Davi ficou muito triste,
porque ele tratava Mefibosete como um filho seu. Aquela revolução passou, aquela rebelião foi contida, Absalão perdeu a sua vida, e Davi voltou com a sua comitiva para assumir o palácio, e as coisas se estabeleceram novamente. Foi quando Mefibosete aparece e diz: Rei Davi. E Mefibosete estava todo desalinhado, sem fazer barba, né, cabelo despenteado. Ele não tomou banho enquanto Davi esteve fora. Ele não fez os cuidados que ele tinha com a sua enfermidade, com os seus pés. Sim, ele estava totalmente largado. E disse: meu rei, o meu servo Ziba me enganou. Em todo o tempo, ele levou aqueles mantimentos da minha casa, e eu queria encontrá-lo, mas Ziba fugiu e não me esperou. Foi nesse momento que Davi percebeu que foi enganado por Ziba. E novamente Mefibosete foi restaurado à posição que ocupava no palácio. Mas que triste, Mefibosete foi traído pelo seu tutor, pela pessoa que tinha que protegê-lo, que tinha que cuidar da sua vida, que tinha que zelar pelos seus negócios. Ele foi traído pela pessoa que ele mais confiava, a pessoa que ele tinha certeza que daria a vida por ele. Você já foi prejudicado por alguém? Você já passou um momento em sua vida que você percebeu que a sua vida se tornou uma grande desordem, uma grande bagunça, porque alguém está tentando prejudicá-lo? Mefibosete quase perdeu a sua vida nesse episódio. O rei ficou muito irado com ele, até que se entendesse que aquilo foi uma traição. Você já foi traído por alguém? Você sabia que maridos podem trair esposas? E esposas traem maridos? Você sabia que irmãos brigam por questões financeiras? Você sabia que sócios roubam sócios, mesmo tendo feito um acordo de cavalheiros ali? Sim, vocês sabem disso. Certamente você enfrentou conflitos familiares dentro da sua casa. Certamente você enfrentou conflitos dentro do ambiente de trabalho. Certamente você já se sentiu prejudicado por escolhas e decisões que foram tomadas por pessoas com a intenção de prejudicar a sua vida. Isso também são coisas que nós não temos controle. O próprio Jesus Cristo tinha um traidor da sua equipe, Judas Iscariotes, e durante 3 anos, Jesus trabalhando, ensinando, formando aqueles homens, e sabendo que Judas era um traidor, e sabendo que Judas estava não só traindo Jesus, mas ele roubava toda a equipe, ele era um tesoureiro desonesto, estava roubando, e Jesus sabia de tudo isso. Então, na nossa vida, em algum momento, nós vamos enfrentar situações difíceis, quando nitidamente estamos sendo prejudicados por alguém. Em 2013, aconteceu uma coisa inusitada no mundo. O Papa pediu a sua exoneração do cargo. Bento XVI renunciou ao papado em 2013. E ninguém sabe por que Joseph Ratzinger tomou essa decisão. Uau, mas o Papa pode se demitir? O Papa pode abdicar da sua posição? Isto não acontecia há 600 anos. Então você vê que é um fato completamente inusitado, totalmente fora da curva. E ele renunciou, foi viver uma vida reclusa, e Bento XVI, ou melhor, Francisco, assumiu o seu lugar. Por que Bento XVI renunciou? Ainda continua um grande mistério. Existiam problemas no Vaticano, problemas no banco, problemas morais de algumas paróquias espalhadas pelo mundo. Mas algo muito interessante foi o fato de que o Papa Bento XVI foi traído.
e foi traído pelo seu mordomo. Paulo Gabriele era um homem de sua confiança, era um homem que cuidava dos aposentos do Papa, era um homem que circulava dentro do Vaticano, era um homem que separava as roupas que o Papa iria usar, ele tinha acesso ao dormitório do Papa, ele tinha acesso ao escritório do Papa. E esse homem decidiu fotografar os documentos, as cartas que o Papa escrevia, os documentos oficiais que ainda seriam publicados, toda a comunicação do Papa, ele começou a fotografar, e foram centenas, centenas e centenas de documentos. Então, quando o Papa soube disso, dessa traição do homem que ele mais confiava, que frequentava os seus aposentos, isso causou um mal-estar muito grande, uma grande dor de cabeça para ele resolver. Alguns peritos do Vaticano creem que isso foi determinante para que o Papa entendesse que ele não deveria continuar, que ele não tinha mais estrutura emocional para enfrentar todos esses desafios. Você já foi atacado por alguém? Prejudicado por alguém? Humilhado por coisas que falaram acerca de você e que não eram verdades? Foi isso que Mefibosete precisou enfrentar. Essas coisas também não estão no controle de nossas vidas. Mas Mefibosete tomou uma decisão. E esse é o quarto ponto que eu queria trabalhar com vocês nessa manhã. A vida de Mefibosete foi definida por suas escolhas. No versículo 8, então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então, qual foi a decisão de Mefibosete quando Davi o chamou e explicou o pacto que ele tinha com o pai de Mefibosete? Mefibosete entendeu. Mefibosete decidiu que ele seria leal a Davi, assim como seu pai foi leal a Davi. E por que essa decisão? Porque era inequívoco que fora Deus que escolheu tirar o trono de Israel das mãos da família de Saul e colocar Davi no seu lugar. Jonatas entendeu isso. E agora o seu filho Mefibosete também entendeu isso. E ele decidiu permanecer leal a Davi em todas as circunstâncias. Isso é muito importante, queridos, e é uma lição que nos ensina que a maior influência sobre as nossas vidas são as nossas decisões. Lá no início, eu falei que se fosse possível mapear uma vida humana e colocar em estatísticas, se fosse possível isso, 20% está fora do nosso controle. São intercorrências que acontecem. São coisas contingentes que podem acontecer, mas que de fato acabam acontecendo. Mas 80% da história de nossas vidas será definido por nossas decisões, por nossas escolhas, pelos caminhos que nós escolhemos trilhar. E Mefibosete entendeu que ele deveria servir a Davi como rei, porque fora Deus que colocara Davi no trono. Então, na vida, a história de nossas vidas, no fim, a gente vai observar que o que fez a diferença foram as nossas escolhas, as nossas decisões. E essas decisões que nós vamos tomando em todos os momentos de nossas vidas. Por exemplo, no nosso país agora, nós estamos em plena campanha de vacinação para vencer a pandemia da Covid-19. Muitos tomaram vacina. Alguns não querem tomar vacina. Acham que a vacina ainda está sob suspeição. Então não se sentem confortáveis. Então, quem está certo? Os que tomam vacina ou os que abdicaram de tomar a vacina? O tempo vai mostrar.
Mas o fato é que escolhas são feitas, decisões são tomadas. E a nossa vida é construída em cima das decisões que nós vamos tomando. E elas repercutem, elas reverberam, elas geram uma consequência que precisarão ser administradas no futuro. O apóstolo Paulo foi um homem que no início da sua vida, quando ainda era chamado Saulo, ele foi um homem sincero com as suas convicções. Ele fez escolhas determinantes. Como fariseu, Saulo decidiu perseguir o cristianismo e matar todos os cristãos que ele visse pela frente. E ele fez isso de uma forma obstinada. E Estevão foi o primeiro. E depois veio uma série de homens que Paulo perseguiu. E Paulo tirou a vida. Mas um dia, Saulo, no caminho de Damasco, conheceu a Cristo como seu Salvador. E depois de refletir dias sobre isso, Paulo decidiu que ele seria o maior cristão da história. Ele dedicaria toda a sua vida a servir a Deus com a mesma intensidade, com a mesma sinceridade que ele serviu antes da sua conversão. Isso tornou Paulo uma das figuras principais do cristianismo, escreveu metade do Novo Testamento. Mas tudo porque ele tomou uma decisão crucial em sua vida. Com a mesma intensidade que ele combateu o cristianismo, que ele acreditava ser uma heresia, quando ele descobre ser uma verdade, com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, arriscando a sua vida, ele trabalhou para que essa verdade fosse divulgada ao mundo. Em 1 Timóteo 1,15 ele escreve: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, entre os quais eu sou o maior. Paulo conhecia o seu passado, mas Paulo também conhecia o seu presente. Então, quando ele disse que ele, entre os pecadores, ele era o maior, não é figura de linguagem, não é clichê. Ele sabia quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele perseguiu, quantas pessoas ele mandou prender. Mas agora, com a mesma intensidade, com a mesma decisão, ele serviu a Cristo com todas as suas forças. Então, queridos, essas foram algumas grandes influências que marcaram a vida de Mefibosete. Foi uma vida marcada por tragédia, isso ele não tinha controle sobre isso. Mas um dia ele conheceu a graça através do rei Davi. Ele foi beneficiado por aquela aliança que ele nem sabia que existia. Ele também foi prejudicado por pessoas. Ziba, quem deveria protegê-lo, foi o seu maior traidor, o seu maior algoz. Mas no fim das contas, Mefibosete decidiu se manter leal no palácio de Davi, servindo ao rei Davi durante toda a sua vida. Então são as decisões que farão toda a diferença em nossas vidas. Que possamos fazer escolhas sábias. Que podemos decidir com quem vamos casar. Que podemos decidir com quem vamos trabalhar. Que possamos decidir sabiamente sobre eu vou frequentar a minha igreja e vou ser leal, vou ser firme, servindo ao Senhor na minha congregação. Que possamos ser leais a essa mensagem. Se Cristo morreu para me dar uma nova vida, uma nova possibilidade, eu preciso ser leal, preciso ser sincero, preciso ser firme e convicto nessa missão. Que Deus nos ajude para que as influências sobre as nossas vidas, acima de tudo, elas sejam determinadas pelas escolhas que nós fazemos. Algumas coisas fogem do nosso controle, outras estão em nossas mãos. É uma questão de decisão. Eu quero servir ao Senhor com alegria, com sinceridade, com todo o meu coração. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que eu possa dizer nesta manhã: Senhor, eu quero ser esse adorador. Eu quero te servir com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse instante. O que te preocupa na manhã de hoje, o que te incomoda,
O que está fora do lugar? Se você tivesse que fazer uma renovação na história da sua vida, o que você mudaria? O que é que depende de Deus para que isso aconteça? Você precisa de um milagre? Mas o que precisa da sua decisão, da sua coerência? Coloque isso na presença do Senhor. Pai, nós te louvamos na manhã de hoje pela tua palavra viva, eficaz, poderosa, penetrante, Senhor, como uma espada de dois gumes, que penetra, Senhor, no profundo da existência do ser humano. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, como servos que desejam ser bons e fiéis, mas reconhecemos diante do Senhor as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas incoerências, ó Pai, a nossa dificuldade de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Mas nós cremos nessa graça que está sobre nós, cremos na presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos dá força, Senhor, para te servirmos com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as lutas que enfrentamos no último ano, porque nós enfrentamos essas lutas na força e na autoridade do poder do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos porque fomos vencedores. Nós te louvamos porque saímos dessa luta, Pai, mais resilientes, mais fortes, mais convictos e mais preparados. Que o Senhor abençoe, Pai, os que estão aqui presentes na Becrim na manhã de hoje. Que o Senhor abençoe os que estão nas suas casas na manhã de hoje. Visita, Senhor, todos os lares, trazendo, Senhor, a bênção sobre cada família, sobre cada residência. Pai, nos ajude, Senhor, a enfrentarmos os nossos medos, a ansiedade que está muito alta, Senhor. Que a Tua paz preencha os nossos corações na manhã de hoje. E nós possamos descansar, Senhor, porque sabemos que estamos na Tua mesa, Pai. Assim como Mefibosete estava na mesa de Davi, Senhor, recebendo a graça, recebendo o benefício real. Nós cremos também, Pai, que estamos assentados à Tua mesa, porque somos Teus filhos e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pedimos que o Senhor nos dê uma semana especial, uma semana abençoada, cuide de nossas casas e cuide de nossas famílias, cuide do nosso trabalho, mas acima de tudo, Pai, cuide de nossos corações, para que eles sejam leais e sinceros ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo. Deus abençoe você que está na sua casa também. Tenha uma semana abençoada. Eu ia pedir para você dar um abraço no seu irmão, cumprimentar, mas ainda não pode. Então dê um alô para o seu irmão e fala, estamos juntos, estamos orando. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.